Parlamentares propõem projetos, mas sabe quem eles querem beneficiar ou vão acabar beneficiando? Os próprios negócios, é claro, né? Eles trabalham para quem? Para a gente? Com certeza não é, ou não tem sido, Thiago Malli. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Tudo ótimo. Diego, a gente fez uma reportagem que partiu ali da constatação de que muitos deputados e senadores estão no quadro societário de empresas brasileiras. A gente fez um levantamento extenso, são ali 320 congressistas, ou seja, mais do que metade do total dos congressistas que a gente tem, que estão no quadro societário de 924 empresas ativas. Se a gente pegar também os sócios desses congressistas, muitas vezes têm parentes, né, que são sócios dos deputados e senadores nas empresas, a gente acaba chegando a um total de 11 mil empresas de alguma forma ligadas a parlamentares. Quando a gente começou a vasculhar um pouco mais a atuação de alguns desses parlamentares ligados a empresas, a gente viu que tem uma atuação, em vários casos, muito favorável às próprias empresas. Então, a gente detalha casos na reportagem, Diego, de deputados e senadores trabalhando por isenção tributária, isenções tributárias muitas vezes para setores específicos, como, por exemplo, fabricantes de refrigerantes, fabricantes de bolachas, sendo que o próprio parlamentar que propôs isso é dono de uma indústria de refrigerantes, é dono de uma indústria de bolachas. Tem coisas que chegam a ser super específicas, como, por exemplo, zerar a alíquota de imposto de empresas recauchutadoras de pneus, que fazem pegam os pneus e reaproveitam. Então, que foi proposto por uma senadora, Margarete Busetti, que também é dona de uma empresa recauchutadora de pneu, produtores de cacau, os relatores de projetos de lei para tratar de refis para empresas endividadas são donos de empresas endividadas. O que a gente acompanhou, Diego, é que muitas vezes é muito comum que deputados e senadores acabam tendo uma atuação bem ativa, com muitas propostas dentro do Congresso a favor de grupos empresariais em que eles estão. A gente chega a destacar na reportagem um caso mais específico, que são grupos de faculdades privadas. Tem pelo menos 3 congressistas que a gente detalha na nossa reportagem, donos de faculdades privadas, que recebem bastante dinheiro do FIES, que é aquele programa de financiamento estudantil onde o governo paga as mensalidades dos estudantes, e que atuam fortemente mudando a legislação em relação ao FIES, de uma forma que beneficia as próprias faculdades. E a gente encontrou uma série de exemplos que a gente detalha ali dentro da reportagem, Diego. Os congressistas, eles negam conflito de interesse, né, Malli? Eles dizem, a argumentação dos congressistas é que eles atuam em direção a beneficiar um setor inteiro e não as próprias empresas. E por conta disso, de fato, não há as regras que a gente tem para vedar isso, tem regras na Constituição, tem regras no Código de Ética dos Deputados, na Lei de Improbidade Administrativa, mas as regras elas atuam realmente quando há um interesse específico de uma empresa. Mas como ninguém faz lei para uma empresa específica ali, né? As leis são para um setor mais geral, eles alegam que por conta disso não há conflito de interesse. A gente entrevistou uma série de especialistas que enxergam sim conflito de interesse nesses casos, mas vê uma falta de instrumentos legais para lidar com esses casos específicos ali, porque a legislação permite uma série de brechas em que os parlamentares, ao beneficiar, atuam no setor, e, de novo, beneficiar um setor não é problema mesmo, né? Tem muitos que são eleitos, inclusive, com a plataforma de beneficiar alguns setores, ali, de representar os interesses desses setores, mas que acabam, ao mesmo tempo, convenientemente, beneficiando as próprias empresas das quais eles são sócios ou nas quais há enfim, familiares que comandam essa empresa. Estou vendo aqui a sua reportagem, a nossa equipe vai posicionar lá dentro também. Bancada da Universidade Privada. Aí tem o deputado Moisés Rodrigues, que é do União Brasil do Ceará. Vamos colocar aqui mais para baixo. Quem mais? Quem mais está alvo dessa reportagem, né? Citada nessa reportagem? Margarete Busetti, do PSD Mato Grosso. É empresária do setor de recauchutagem de pneus, né? Então ela
Ela atua nessa área. Esse que a gente mencionou. Para dar alguns nomes, então, como você mencionou, tem o Moses Rodrigues, o Átila Lira e o professor Alcides, 3 deputados donos ou cujas famílias são donas, né, de grupos empresariais da área de faculdades privadas ali. Esse é um mercado muito regulado, né? Qualquer decisão que se tome do governo federal sobre esse mercado afeta diretamente as empresas. Então, eles são muito ativos em propor e mudar regras dentro desse mercado de faculdade privada. Tem um caso curioso da deputada Helena Lima, que ela propôs, Helena Lima do MDB de Roraima, ela é dona, a família dela é dona de uma empresa de táxi aéreo, a única de Roraima, e ela propõe um benefício tributário específico para empresas de aviação regional que atuem na Amazônia Legal, ou seja, é quase inteiramente voltado para a empresa dela. Tem o deputado Fernando Farias, com toda uma carreira em usinas de cana-de-açúcar, que também propõe preferência a carros movidos a etanol, enfim. O deputado Jorge Seife, que foi secretário da Pesca, cuja família é dona também de uma empresa de pesca industrial e, enfim, tenta fazer o peixe ser obrigatório no cardápio escolar. Tem o deputado Marcos Soares, que é filho do muito conhecido R.R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, que tenta isentar de taxas judiciárias e taxas de cartório às igrejas. Tem uma série de exemplos ali que a gente vai listando na reportagem dessa atuação que acaba entrando numa zona cinzenta ali entre beneficiar um setor e beneficiar as próprias empresas, os próprios negócios. Diego. Letícia. Thiago, tudo bom? Ao longo dos últimos meses, você tem feito uma série de reportagens mostrando a questão do lobby dentro do Congresso Nacional, de diferentes áreas, diferentes grupos políticos e grupos empresariais, a atuação também de diferentes grupos empresariais dentro do Congresso Nacional. Essa é mais um capítulo dessa história que você traz à tona. O que você consegue dizer, em linhas gerais, do que você tem visto dos outros casos, com esse caso de agora, e o que isso significa para a população brasileira? Boa tarde, Letícia. Prazer falar contigo. A gente tem feito uma série de reportagens sobre lobby e esse é um caso, o caso que a gente mostra hoje é interessante porque são os próprios parlamentares atuando como lobistas das empresas, né? No caso específico do deputado que a gente citou, do Moses Rodrigues, ele, além de ser deputado, ele é presidente de uma associação de faculdades privadas, ou seja, de uma associação que faz lobby pelos interesses do setor, junto com o mandato do deputado dele. A gente tem, nesses casos ali, uma influência, uma interferência muito grande do setor privado na confecção de leis. É bom deixar claro aqui, assim como a gente falou, teve oportunidade de falar nas reportagens sobre lobby, que não há nada proibindo alguém de fazer lobby dentro do Congresso. Há uma regulamentação que está há muitos anos ali. Mas o que a gente observa é que a representação desses setores privados de grandes empresas, desses setores particulares, ela tem sido muito maior do que a representação de outros interesses que a gente tem na população também. Então, pautas que às vezes são relevantes para outros setores da população que não têm tanto dinheiro, que não têm tanto poder econômico, que não têm enfim, congressistas que trabalhem, né, nas suas empresas ali, elas acabam tendo menos interesse, menos discussão dentro do Congresso em relação a essas pautas que têm ou o interesse de um lobby muito grande, né, de alguém que tenha muito dinheiro, ou interesse, como a gente vê agora, dos próprios congressistas que são donos, que são proprietários ou cujas famílias são detentoras de empresas desses setores. Certo, Thiago Mali, parabéns pelo trabalho, Thiago. Um abraço para você, uma boa semana.